Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. No Antigo Testamento, o livro de Josué. No capítulo 5, meus irmãos, nós vamos então proceder a uma leitura até o versículo 12 do capítulo 5 do livro de Josué, onde queremos refletir, meditar desse fim de tarde, já à noite, a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 5, vamos ler até o verso 12 e vamos ler de forma alternada. Nos diz assim a palavra do Senhor, leamos alternadamente, irmãos. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faça facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos do deserto e do caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tinham sido circuncidadas toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, ó Deus, o Teu santo nome e Te agradecemos pela Tua benignidade para conosco. E Te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua graça nos trouxe até aqui no dia do Senhor, para estarmos reunidos diante da Tua face, bendizendo o Teu nome, enaltecendo o Teu nome e adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer por tudo que já ofertamos a Ti nesse culto e queremos rogar nesse momento e por esse momento onde iremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Rogamos que o Teu Santo Espírito é que venha ministrá-la em nossos corações, mobilizando nossa atenção a Ti, somente a Tua voz, iluminando o nosso entendimento, Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, como diz o Teu servo salmista. Queremos suplicar nesse instante, ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, precisamos ouvir a Tua voz, repreende todo mal. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.
Nós sabemos, irmãos, que existe uma certa corrida, e não é de hoje, é de muito tempo, uma corrida para alcançar as bênçãos de Deus. Então, as pessoas em todos os lugares, muitas vezes participantes de vários tipos de religião, muitas vezes defensoras de uma variedade de credos, elas realmente têm o afã e o elan de serem abençoadas por Deus, porque elas têm suas próprias necessidades e demandas que precisam ser supridas. Então as pessoas correm exatamente para alcançar a bênção de Deus, e isso das mais variadas formas. Na época do Senhor Jesus, por exemplo, não foi diferente. Pessoas e mais pessoas, multidões e mais multidões afluíam a Cristo para realmente serem abençoadas por Ele das mais diversas maneiras, como Cristo realmente operou em seus vários milagres. Nos dias de hoje, irmãos, também não é diferente. Muitas pessoas estão nessa corrida. Basta você, por exemplo, ligar a sua TV em alguns programas eclesiásticos que existem e que passam, e você contempla e vai contemplar multidões e mais multidões, se submetendo os mais variados tipos de ritos e rituais dentro de igrejas, e fazem tudo aquilo para tentar alcançar a bênção de Deus. Há, queridos, pessoas que muitas vezes não medem esforços para poder, quem sabe, através de muitas coisas e empreendimentos religiosos, alcançar aquilo que elas de fato querem, que é a bênção de Deus. O evangelho das facilidades está aí, o evangelho da prosperidade, prometendo realmente o céu ao povo, mas sem a cruz. E essa é uma realidade que aconteceu na época de Cristo e que acontece também nos dias de hoje, irmãos. E quando nós olhamos para o texto em que nós lemos, nós podemos realmente ver o povo de Deus, um povo efetivamente abençoado por Deus. Um povo a quem Deus abençoa de fato. E podemos realmente perguntar, mas como é realmente, como pode ser assim? Um povo de Deus que peregrinava pelo deserto, e que no deserto, como realmente é peculiar, não tinha nada para suprir suas necessidades básicas, mas nada também faltou para o povo. Porque Deus estava lá com o seu povo. Porque Deus abençoara o seu povo. Durante 40 anos de peregrinação pelo deserto, não faltou nada para o povo. Não faltou nada para que o povo realmente continuasse ali vivendo e sobrevivendo naquele contexto. O povo, de fato, aquele povo, o povo de Deus, foi e é um povo abençoado por Deus. Podemos olhar para esse texto e ver realmente nele um povo a quem Deus abençoa. O livro de Josué, irmãos, escrito mais ou menos aproximadamente em 1400 a.C., ele vai trazer para nós a história da conquista da terra prometida. Já na liderança de Josué, sucessor de Moisés, Josué, que também, assim como Moisés, foi um tipo de Cristo, conquistador, Moisés, o libertador, e Josué está aqui liderando o povo de Deus, e nesse livro que leva o seu nome, porque tem a maior parte escrita por Josué, algumas partes menores pelo sumo sacerdote da época, Eleazar. Então, esse livro nos conta exatamente a história e nos narra um momento em que o povo de Deus adentrou, colocou os pés na terra prometida. Depois de aproximadamente 700 anos que Deus havia feito uma promessa a Abraão, seu servo, o povo agora coloca os pés na terra prometida, e isso realmente, irmãos, aponta para a fidelidade de Deus. O Deus que fez a promessa lá atrás, há praticamente 700 anos atrás, agora Ele cumpre. E Ele cumpre na instrumentalidade de Josué, na liderança do seu povo, do povo de Deus. Fidelidade de Deus. Deus é fiel.
Aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre cabalmente. E cumpre no tempo certo, porque o tempo certo é o tempo que Deus determinou antes da fundação do mundo. O tempo certo das bênçãos de Deus chegarem em nossas vidas é o tempo que Deus já determinou para nós, irmãos, na nossa história de vida, isso antes da fundação do mundo. Esse é o tempo certo, esse é o momento certo. E esse livro aqui, dentre outras coisas, nos mostra a fidelidade do nosso Deus. Poderíamos refletir no livro, no seu contexto, nesse capítulo, entendendo e observando, vendo na perspectiva da fidelidade de Deus, em cumprindo suas promessas. Mas nós queremos refletir, meus amados irmãos, na perspectiva do povo que está ali adentrando a terra prometida. Esse livro, então, ele vai nos mostrar, do capítulo 1 ao 5, exatamente, digamos assim, aquele momento em que um povo entra, a entrada do povo na terra prometida. Capítulo 6 a 12 vai mostrar, então, a conquista da terra. É bom lembrar disso, Deus prometeu aquela terra, mas o povo teve que batalhar para conquistá-la. Claro, e o povo conquistou mesmo com a bênção de Deus. E a terceira parte e última do livro, capítulo 13 em diante, vai nos mostrar a partilha da terra. A terra foi conquistada e depois ela foi dividida entre as tribos, e isso na liderança de Josué. E nesse capítulo, irmãos, que nós lemos, ele vai nos mostrar exatamente o momento em que o povo já coloca os pés na terra prometida. Que o povo, então, agora vai se preparar para a primeira batalha que tem pela frente, vai se preparar para lutar contra a cidade de Jericó. E nós já sabemos, já conhecemos essa história, a história do povo de Deus derrubando as muralhas de Jericó. O Deus, o próprio Deus, derrubando as muralhas para dar a vitória ao seu povo. Deus, em todo o decorrer desse livro, concede a vitória ao seu povo, abençoa o seu povo, com a vitória que só pode vir da parte de Deus. Deus, Ele, na verdade, subjuga os inimigos do povo de Deus, concedendo ao seu povo a sua vitória e a bênção que o povo precisava. Podemos, então, olhar para esse capítulo que lemos, todo o livro, na perspectiva do povo de Deus, e ver que esse povo, o povo de Deus, é um povo a quem Deus abençoa. Um povo a quem Deus abençoa. Irmãos, Deus abençoa a um povo, em primeiro lugar, que se santifica e se consagra para Ele. Esse é o primeiro ponto que queremos compartilhar com os irmãos. Nesse contexto do capítulo 5, o povo, como eu já falei, já havia passado pelo Rio Jordão. O povo já estava do outro lado da margem do Rio Jordão. E nós sabemos que não foi fácil. E, humanamente falando, o povo nem iria conseguir transpor as águas do Jordão. Mas Deus operou mais um milagre, tal qual o Senhor havia feito no passado. Quando o povo estava rente ao Mar Vermelho, o Senhor também abriu as águas do Jordão. E o povo passou também a pés enxutos. E o povo agora já está do outro lado, já está realmente na outra margem. O povo já está em solo santo, na terra prometida. Mas antes de tudo isso acontecer, antes dessas bênçãos todas acontecerem, antes do milagre, mais uma vez, mais um milagre acontecer, antes do povo estar sã e salvo do outro lado do rio, antes do povo já estar pisando na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra prometida a seus pais, aos patriarcas. Antes disso, o povo consagrou-se ao Senhor, o povo santificou-se ao Senhor, e nós, irmãos, já conhecemos essa história. O próprio livro realmente nos mostra que o povo de Deus, antes de transpor ali as águas do Jordão, recebeu a seguinte ordem de Deus através de Josué, o servo de Deus. No capítulo 3, no versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe, irmãos, o povo teria que se santificar, porque Deus iria agir mesmo. O tempo chegou e Deus iria agir. E Deus iria realmente abrir as águas do Jordão
Deus iria operar mais um milagre. Deus iria exatamente estar agindo, intervindo, mais uma vez, intervindo miraculosamente, mais uma vez, na história do seu povo. Porque sem a boa mão de Deus abençoando, sem os milagres de Deus acontecendo, o povo não teria a vitória, o povo não seria abençoado, as promessas não seriam cumpridas. Era algo assim, aquela era uma trajetória impossível para o povo, do ponto de vista da perspectiva puramente humana. Se Deus não agisse, o povo não lograria êxito. Então, santificai-vos, porque Deus vai operar maravilhas. Deus abençoa um povo que se santifica e se consagra ao Senhor. Irmãos, nós não podemos perder essa perspectiva jamais. A perspectiva da consagração de vida, a perspectiva de uma vida consagrada ao Senhor, a perspectiva da santificação pessoal. A santificação tem que ser coletiva para todo o povo de Deus, é claro, a ordem foi para todo o povo de Deus. Santificai-vos, de fato esse imperativo foi dirigido a todo o povo de Deus. Mas não podemos perder a perspectiva da santificação pessoal, da nossa vida individual, particular, está realmente sempre no altar do Senhor, procurando nós viver uma vida de santidade. Nós precisamos, para isso, batalhar, lutar, irmãos, contra algumas frentes de batalha, já temos dito e repetido isso aqui. Nós temos, então, para levarmos uma vida de santidade, temos que lutar e batalhar, lutar contra o pecado. Tudo aquilo que for pecado, tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, tudo aquilo que se torna em transgressão da palavra de Deus, se constitui em pecado. Nós não podemos relativizar esse conceito, irmãos, como alguns na nossa época têm relativizado. É pecado para mim, para você, mas para mim não é. E vai depender de cada um. Esse é o mundo em que nós vivemos. O mundo, na verdade, onde os absolutos não mais existem. O mundo onde tudo é relativo, onde a verdade é relativa, onde a verdade nem existe, cada um constrói a sua própria verdade, os valores morais não existem mais, cada um aqui constrói da sua forma e da sua maneira. Mas não podemos, irmãos, relativizar o conceito de pecado. Nós temos que lutar diariamente, cotidianamente, contra o pecado. E nós já sabemos que nessa luta, irmãos, nós por nós mesmos não iremos vencer, mas Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu por nós essa luta, irmãos, lá na cruz. Lá na cruz, Cristo venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele verteu, quando Ele derramou o seu sangue, sangue carmesim, sangue puro, Ele verteu o seu sangue ali para que nossos pecados pudessem ser perdoados, para que a justiça do Pai fosse satisfeita, para que Deus, quando olhasse para nós, olhasse através de Cristo, olhasse através do seu sacrifício, olhasse através do seu sangue, e então nos perdoasse em Cristo Jesus. Cristo já venceu por nós, irmãos. Então nós precisamos, na verdade, exatamente nos apropriar dessa grande vitória. A grande vitória que o apóstolo Paulo se refere a ela na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Na verdade, Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue, e que, na verdade, redundou em perdão para os nossos pecados, ali a morte já não teve mais oportunidade em nossas vidas. Porque a morte é o salário do pecado é a morte. Mas os nossos pecados já foram perdoados em Cristo, então a morte não tem mais vez sobre nós. E Cristo ressuscitou, vencendo definitivamente a morte também. Mas, irmãos, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de consagração ao Senhor, temos que estar constantemente lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, e lutando contra o pecado em nossas vidas. Para isso nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que temos feito, com nossas práticas diárias e cotidianas. Temos que nos preocupar com o nosso pensar. O que é que eu estou pensando? Os meus pensamentos são puros, santos? Ou paira sobre minha mente algumas vezes pensamentos pecaminosos,
Se isso acontece, eu tenho, na verdade, que repreender isso, tenho, na verdade, que subjugar esse pensamento e levá-lo aos pés de Cristo e à cruz de Cristo. E tenho que lutar para não pensar mais nessas coisas. Temos que pensar, irmãos, nos preocupar com as intenções da nossa alma, do nosso coração. São intenções puras, saudáveis, ou são intenções que carregam consigo alguma mácula? Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Não podemos viver uma vida efetivamente cristã, uma vida cristã autêntica, sem nos preocupar com essas coisas, sem nos preocupar conosco mesmo, sem nos preocupar em estar confessando a Deus cotidianamente os nossos pecados. Quantas vezes por dia você para no recesso do seu coração e vai orar ao Pai? E nessa oração, além de pedir tantas coisas que a gente sempre pede, você vai primeiramente confessar a Deus os seus pecados. Isso faz parte de uma vida de santificação. Deus abençoa um povo que se santifica. Santificai-vos, disse o Senhor, para que Josué transmitisse ao povo: santificai, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lute por uma vida de santificação. Não se deixe levar por aquilo que o mundo dita. Não se deixe levar esse mundo dessa por alguém que está dentro aqui, mas está por erradas e errôneas. Não se deixe levar por isso. De consciência diante do Senhor. Abençoe um povo que santifica. Nós também podemos dizer que Deus abençoar um povo. Deus abençoa um povo. Ele com o reino, a igreja. Porque se é tido com e com a igreja, o Senhor estabeleceu para nós já lemos, e aí nós já lemos nesse capítulo 5, exatamente chega na água do povo de Jericó. Coisas aqui. Jó vai se dar. Depois eles vão celebrar a irmão. Instituições divinas. Por um lado, assim, por outro lado, a gente para o que acontece na narrativa do texto, aí nós sabemos que a gente já sabe tudo que vai acontecer aqui, já registrado. Se é militar, a gente poderia pensar assim, mas para que o povo aqui está se preparando para lutar contra a cidade de Jericó, que não era uma cidade pequena, que era uma cidade bem fortificada, que não seria fácil do ponto de vista humano o povo vencer aquela cidade. Então o povo sabia que tinha pela frente a cidade de Jericó e outras mais. Para que então o povo ir obedecer ou pôr em prática o rito da circuncisão e depois celebrar Páscoa? Para que isso? Vamos ser práticos. Vamos logo ao que interessa. Vamos logo vencer o inimigo para nos apossarmos da terra deles, dos bens deles e etc. Talvez alguém pudesse pensar assim, na verdade. Se fosse nos dias de hoje, talvez eu pensasse assim também. Para que perder tempo com certas coisas? Vamos logo à peleja, vamos logo vencer, e vamos logo, na verdade, nos apossar, não é?
dos bens, porque Deus já havia dado ao povo tudo aquilo. Mas, irmãos, Deus conduz diferente de nós, louvado seja o nome do Senhor. Deus disse: não, primeiramente, vocês vão colocar em dia algo que vocês estão precisando colocar em dia. Vocês precisam se circuncidar. Irmãos, nós sabemos da história, e o texto já disse, nós já lemos. Nós sabemos que quem está colocando os pés na terra prometida, sob a liderança de Josué, é aquela nova geração. Nós já sabemos disso. Aquela geração antiga que peregrinou pelo deserto 40 anos, aquela geração incrédula, aquela geração não foi abençoada por Deus, não teve o direito de colocar os pés na terra prometida. Geração desobediente, geração incrédula, geração sem fé, geração que viu os milagres de Deus acontecerem diante dos seus olhos. Não foram pessoas que contaram para aquela geração o que aconteceu, mas aquela geração viu, aquela geração foi testemunha ocular dos milagres de Deus, dos portentos de Deus. Mesmo assim, aquela geração não creu e foi desobediente, porque os pais daquela geração, eles acabaram que não circuncidaram seus filhos. Irmãos, eu não sei o que é que eles pensavam sobre a circuncisão. Eu não sei, de fato, o que aqueles pais pensavam sobre a circuncisão. Eu não sei se eles não deram a devida importância à circuncisão. Ora, irmãos, a circuncisão exatamente era o sinal da aliança, do pacto com Deus. Deus a estabeleceu, a instituiu, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, com Abraão. Nós não vamos ler, ganhando tempo aqui, mas Deus estabeleceu a circuncisão a partir do patriarca. E Deus disse assim a Abraão: olha, Abraão, até os meninos com 8 dias de nascido circuncidados. Com 8 dias, não são 8 dias de nascido circuncidado, Abraão. Outra coisa, até os que nasceram na tua casa, escravos, até os que nasceram na tua casa, fruto dos teus escravos, pertencem a ti, então também pertencem a circuncidado. Então, ele estabeleceu com Abraão, e Deus estabeleceu a circuncisão. E mais assim, até os 8 dias de nascido, depois Deus assim: olha, dado será eliminado no meio do meu povo. É algo de suprema importância. Decisão do pacto do Deus. Um casal sem aliança, de casamento. Cadê as alianças? Nós está aqui. Então, para disso. Isso, na verdade, traço aí da cultura, conversão nosso de nós. Diante dessa aliança e o sinal da aliança, ele se ele usar. Eu sei que o compromisso da oração, o compromisso está dentro de você, está na mente, está na consciência, mas vocês têm que usar. Se isso, Abraão, em outras palavras, Abraão, tem que ser será do meu povo. O que foi que essa geração fez aqui, irmãos?
Essa geração foi circuncidada assim, mas essa geração não circuncidou seus filhos. Eu não sei se eles deram a devida importância, eu acho que eles não deram a devida importância, eles não entenderam a devida importância de carregar o sinal da aliança com Deus, que era a circuncisão. Eles simplesmente não obedeceram e não circuncidaram seus filhos. Então, antes de o povo começar a guerrear, já com os pés da terra prometida, mas antes de começar a guerrear, a pelejar, Deus disse: vão circuncidar. Josué circuncida esses filhos aí, cujos pais não me obedeceram e não circuncidaram. No verso 2, irmãos, tem a ordem de Deus para circuncidar. Neste tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. No verso 4 está a razão por que Josué teria que circuncidar. Foi esta razão porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então aquela nova geração que estava agora entrando na terra prometida não havia sido circuncidada. Versículos 5 e 7, do 5 a 7, o 6 e 7 diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Verso 7, porém, em lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Sabe, meus irmãos, Deus ia abençoar mais ainda o seu povo. Deus ia dar uma sequência de vitórias contra vários inimigos ali, além da cidade de Josué, ao seu povo, porque Deus prometera isso, e o que Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele exigiu do povo compromisso com Ele. Compromisso realmente com Deus, com o seu reino, com a sua igreja e com as instituições do Senhor. Se você tem compromisso comigo, então você observará minhas instituições. O que eu instituí para ser obedecido pelo meu povo. No caso aqui foi a circuncisão e depois a Páscoa. O povo celebrou a Páscoa. Nós sabemos, irmãos, que a circuncisão corresponde ao batismo hoje. E sabemos também que a Páscoa corresponde à ceia. Os dois sacramentos. Então, irmãos, se nós temos compromisso com Deus, nós temos que evidenciar esse compromisso com Deus de várias formas. Dentre elas, obedecendo e cumprindo as instituições de Deus. Nesse caso específico aqui, para nós hoje, batismo, ceia do Senhor, os sacramentos. Então eu tenho que dar devida importância aos sacramentos. Se eu sou de fato um verdadeiro servo de Deus, uma serva do Senhor, nasci de novo, tenho convicção de vida eterna, sou um novo convertido, eu tenho que desejar o sacramento do batismo, eu tenho que me preparar para isso, porque é o meu compromisso com meu Deus. Se eu já sou batizado, louvado seja o nome do Senhor, como servo de Deus, uma serva do Senhor, eu tenho que me policiar para não faltar no dia da ceia, porque é o sacramento também. Instituição santa, foi Deus que instituiu. Os sacramentos são dados por Deus, ordenanças do Senhor, para que o povo de Deus cumpra. Mas muitas vezes, irmãos, nos dias de hoje, tem pessoas que por nada, se é um novo convertido ainda não batizado, por nada vai adiando o batismo. Ou às vezes nem se interessa para se preparar. Ou se já é batizado, muitas vezes por nada falta o culto de ceia. Ah, mas não tem problema, no próximo mês eu vou lá e resolvo. No próximo mês acontecerá novamente, não tem problema. Meus irmãos, nós precisamos entender que os sacramentos são meios de graça para a igreja do Senhor, a graça de Deus que nos fortalece quando participamos dos sacramentos do modo correto, com a motivação correta, de acordo com o que Deus quer e como Ele quer.
com a vida consagrada, nós nos fortalecemos cada vez mais pela graça de Deus. Às vezes perdemos a oportunidade de nos fortalecermos um pouco mais. A vida cristã não é fácil, irmãos, para ninguém. Não importa se você é convertido, ou se você já tem 20, 30, 40 anos de vida cristã. Não importa, a vida cristã nunca é fácil para ninguém, porque ela só é vivida e vivida pela fé. Aí a fé tem que fortalecer. E os meios de graça são usados por Deus do fortalecimento. Então nós não precisamos, irmão, levar os sacramentos. Louvado seja o Senhor. São a devida importância, mas não são apenas sacramentos, irmãos. São observar a casamento, por exemplo, que instituiu o casamento, honrar compromisso com o nosso compromisso com o nosso cônjuge. Honrando a instituição. Então nós precisamos honrar a instituição, a família. Deus ajuda dentro do meu, prescreve a tua e um pai e as irmãs não e uma mãe que não honram nosso, porque a família é uma instituição sagrada de Deus. E quando nós o nosso assim refletido, isso é um compromisso que é ele está demonstrando uma falta de compromisso primeiramente com Deus. Irmão, a igreja, a igreja teve Deus. A igreja é uma instituição humana, embora ela seja exatamente povoada por gente como nós. A igreja não é uma instituição humana, irmãos. A igreja é outra instituição divina. Nós precisamos olhar para a igreja exatamente desse prisma aí. Olha, a igreja é de Deus. A igreja foi instituída por Deus. Portanto, se eu tenho compromisso com esse Deus, eu me comprometo também com o seu reino e com a sua igreja. O que tem gente hoje, nos dias de hoje, dizendo que é crente, mas não quer compromisso com a igreja de Deus, achando que pode levar a vida cristã assim. Meu coração já pertence ao Senhor, eu tenho convicção disso. Então, para que estar dentro de uma igreja, envolvido ali, é tanta coisa. Irmãos, a igreja é de Deus. E se temos compromisso com Ele, a gente vai se comprometer também com a igreja dele. Esse aspecto institucional, nós sabemos que na eclesiologia reformada, a teologia reformada, na sua eclesiologia, ela fala sobre a igreja visível e a igreja invisível, igreja militante, igreja triunfante, para distinguir as coisas, porque parece muitas vezes que alguns misturam tudo. Mas a igreja é santa, foi escolhida por Deus, separada por Ele, mas eu vejo tanta coisa às vezes dentro da igreja que não confere com a palavra, porque essa é a igreja visível, meu filho. Essa igreja que ainda está na terra. Essa igreja é composta por pessoas que não são perfeitas, inclusive você. Então não queira cobrar dos outros aquilo que nem você mesmo pode carregar. Então, irmãos, o nosso compromisso com Deus naturalmente nos levará a um compromisso com as instituições do Senhor. E a igreja é uma delas.
Qual tem sido o teu compromisso com a igreja do Senhor? Qual tem sido, até onde vai o teu compromisso? Se pudéssemos mensurar, até onde tem ido o teu compromisso com a igreja? Com os cultos da igreja? Com a escola dominical? Tem sido uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Com o culto de doutrina, outra bênção. Com o culto de oração, outra bênção. Cadê você? E é bom lembrar que nesse mês os cultos serão nos lares. Bênção também. Porque a igreja não são as quatro paredes. A igreja somos nós. Onde estivermos reunidos em nome do Senhor, ali está a igreja do Senhor. E ali está o Senhor da igreja também. Então a bênção é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o nosso compromisso com esse aspecto institucional da igreja do Senhor? Deus abençoa um povo que se compromete com Ele, com o seu reino e com a sua igreja. Então Deus fala assim: olha, antes de vocês irem à luta, antes de vocês colocarem as mãos conquistando a terra prometida, parem, demonstrem compromisso comigo. Compromisso com minhas instituições. No caso de lá, a circuncisão e a Páscoa. E o povo assim o faz. E Deus depois abençoa o povo. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, Deus abençoa um povo, primeiramente, que se santifica e se consagra a Ele. Em segundo lugar, Deus abençoa um povo que se compromete com Ele, com o seu reino, com a sua igreja, e as instituições realmente do Senhor na igreja do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, Deus abençoa um povo que realiza a sua obra. Irmãos, o povo depois disso, na sequência do livro, o povo foi à peleja, o povo foi à batalha, o povo foi à guerra. Já sabemos da história, contra Josué, contra a cidade que estava logo realmente à frente, a primeira de Jericó, mas contra as outras cidades também, nós já sabemos. Mas o povo, irmãos, tinha em mente, teria que ter em mente, com certeza tem em mente, que o povo não estava pelejando a guerra deles mesmos. O povo estava pelejando as batalhas do Senhor. Aquilo fazia parte da obra do Senhor. Tudo aquilo fazia parte do plano de redenção de Deus. Então o que o povo está fazendo exatamente, indo a pelejar, o povo está fazendo é a obra do Senhor. O povo tinha consigo a ordem do Senhor para ir. O povo tinha consigo a bênção do Senhor garantida, a promessa garantida, feita e, na verdade, garantida, mas o povo tinha que arregaçar as mangas e partir para a batalha. Irmãos, mesmo assim somos nós hoje. Existe muito a fazermos para o Senhor. O nosso compromisso com o Senhor é com Ele e, consequentemente, com o seu reino e com a igreja do Senhor. E Deus vai contar com quem hoje, irmãos? Deus conta conosco mesmo. Deus não vai contar com quem não pertence a Ele, não. Deus vai contar conosco mesmo. Somos nós que temos que realizar essa obra que é do Senhor. Somos nós que temos que vir à igreja e celebrarmos cultos como este, adorando o Senhor, serviço cristão. Somos nós que temos, irmãos, que levar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. Somos nós que temos, irmãos, que está realmente alcançando vidas para o Senhor Jesus. Somos nós que temos que realizar a obra do Senhor em todos os seus aspectos, dentro da igreja e fora dela. Para onde Deus mandar, para onde Deus enviar, a igreja vai em obediência ao Senhor. E Deus abençoa o seu povo. Deus abençoou o seu povo, irmãos, aqui. Povo agora comprometido com a vida de santificação. Povo que, de fato, circuncidou, foi circuncidado, celebrou a Páscoa no tempo certo, demonstrando compromisso com Deus. Povo que foi à luta, povo que foi à batalha, povo que foi à peleja. Irmãos, nós precisamos nos comprometer e estar nessa batalha também. E a primeira maneira, se pudéssemos dizer assim, onde nós iremos demonstrar que estamos comprometidos com essa batalha santa, é dobrando nossos joelhos em oração. A começar lá do seu quarto, da sua casa.
Começar lá de casa, do culto doméstico também. Dobrar os joelhos, famílias orando. O povo de Deus é o único exército que avança de joelhos. Quando o povo de Deus ora, Deus realmente atende e age. As vitórias de nossas vidas, meus amados, são obtidas de joelhos. Joelhos flexionados, joelhos no chão. Ali a gente obtém a vitória que Deus tinha preparado para nós em Cristo. De joelhos. Nós temos que trabalhar, mas temos primeiramente que orar. Orar e trabalhar, trabalhar e orar. Não somente um, não somente o outro, os dois juntos. E estarmos nessa peleja também, assim como Josué estava na peleja juntamente com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, ele fala, no capítulo 6, parte prática da epístola, ele fala sobre essa batalha espiritual, irmãos. Ele fala que nós devemos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder, estarmos firmes, prontos e preparados para essa batalha, para esse embate. E aí ele nos mostra que é necessário lançarmos mãos das armas, ou da armadura de Deus, para, como bons soldados de Cristo, sermos sempre vencedores nessa batalha. O apóstolo Paulo falou sobre isso também a Timóteo. Ele mesmo disse, olha, combati o bom combate. E disse a Timóteo, combate também, Timóteo, o bom combate também. Sempre essa ideia, irmãos, de batalha, de luta, de guerra. Espiritualmente falando, estamos inseridos nessa grande batalha. E nós não podemos, irmãos, cruzar os braços, não podemos arrefecer, não podemos sucumbir, não podemos querer olhar para trás. Nós temos sempre que avançar em nome de Jesus. Como o Senhor disse a Moisés, antes de Josué, dize ao povo de Israel que marche. O exército de Faraó atrás, o mar vermelho à frente, mas a ordem não foi outra, foi essa, marche. Está difícil, está impossível, marche. Sou eu que estou ordenando, sou eu que estou mandando, é plano meu. Marche porque tem uma bênção lá na frente. Se consagre, seja obediente, seja comprometido com Deus e faça a obra do Senhor. Deus abençoa um povo que se consagra, que se santifica, que demonstra compromisso com Deus e com suas instituições aqui na terra. Deus abençoa um povo que trabalha na obra dele. É esse o povo que Deus abençoa também nos dias de hoje, irmão. Não precisamos correr atrás das bênçãos. Precisamos só nos consagrar ao Senhor. Nos comprometer com Ele, realizar a obra dele. Pode ter certeza, o mais Deus proverá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.